Bom, galera, a gente vai para a continuação da aula anterior, que foi a aula 54, quando a gente falou um pouquinho sobre dividendos. Lembrando que no método de Williams, a gente olha como se fosse um fluxo de caixa descontado, só que de dividendos. Agora a gente vai ter uma aula de fluxo de caixa descontado, quando a gente usa como base a receita ou como base o lucro, tá? Que aí seria o método mais utilizado pelos analistas quando eles querem achar o preço justo de uma empresa. Embora esse método ele seja questionável, porque as métricas elas podem afetar demais o valor justo de uma empresa e isso pode ser alterado a cada 3, 4 meses o fluxo de caixa descontado. Mas, bom, aula 55, né? O fluxo de caixa descontado, ele também é chamado de DCF, ou Discounted Cash Flow, né? Logicamente, vem do inglês. O fluxo de caixa descontado, que é DCF, ou FCD, né? Se for em português seria FCD, né? Fluxo de caixa descontado, e já no inglês DCF. É um dos métodos mais utilizados para calcular o quê? O valor intrínseco de uma empresa. Ele estima quanto a empresa vale hoje com base no dinheiro que ela deve gerar no futuro, ajustado ao valor presente. Então, o que a empresa ela vai no futuro? A gente pode pegar qual que é o lucro dessa empresa daqui a 10 anos, qual que é a receita dessa empresa daqui a 10 anos. E no caso da aula anterior, qual que é o dividendos dessa empresa no acumulado de 10 anos. Então, é assim que a gente chega no DCF, tá? Tem uma fórmula aqui, também a gente não vai ficar preso nessa fórmula, mas basicamente eles olham a taxa de desconto, que é o custo de capital, o número de períodos ou anos projetados e o valor terminal, que é a estimativa do valor da empresa após o período projetado. O primeiro passo para a gente calcular o DCF é estimar o fluxo de caixa livre, que é o FCF. O fluxo de caixa livre, ele representa o dinheiro gerado pela empresa que pode ser distribuído aos investidores. Ele é calculado como EBIT, CAPEX e variação na capital de giro. O fluxo de caixa livre, aqui a gente chama de FCL. Por isso que eu sempre falo, né, nos nossos grupos, qual que é o FCL da empresa? É o fluxo de caixa livre. Por quê? Você pegando o FCL, você tem uma parte da charada para montar o valuation da empresa, tá? Então, fluxo de caixa livre, que é o FCL aqui no Brasil e FCF lá fora, ele é uma das partes predominantes dessa análise, tá bom? Depois você escolhe a taxa de desconto. A taxa de desconto é o custo médio ponderado do capital, que é para avaliar a empresa como um todo, e o custo de capital próprio, se estiver avaliando apenas o patrimônio. Tá? Então, a gente olha o valor de mercado do patrimônio líquido, olha a dívida da empresa, e a gente consegue ver o custo de capital próprio também. E o terceiro ponto seria o valor terminal, que representa o valor da empresa após o período projetado, geralmente usando o quê? O método de Gordon que a gente usou na aula anterior. Tá? Então, o fluxo de caixa do ano seguinte ao último projetado e a taxa de crescimento do longo prazo. No DCF, normalmente a gente vai usar uma taxa de juros, que normalmente é a nossa taxa Selic, seria a taxa de custo de capital. E também no DCF, a gente vai usar a taxa de perpetuidade, qual que é a taxa de crescimento da empresa ao longo do tempo. Se a taxa está muito alta, logicamente a gente vai ter que abaixar essa taxa. Se o juro sobe, o fluxo de caixa da empresa fica menor. Né? Então, tem várias ponderações que a gente precisa fazer para chegar no DCF, né? Para chegar no DCF, de certa forma, exata. E o quarto ponto é trazer os valores para o presente. Agora, descontamos todos os fluxos de caixa e o valor terminal para o valor presente usando a fórmula do DCF. E aqui tem um exemplo prático. Uma empresa tem os seguintes fluxos de caixa projetado, tá? Tudo em milhões. Primeiro ano, fluxo de caixa da empresa é de 10 milhões. Segundo ano, fluxo de caixa da empresa é de 12 milhões. Terceiro ano, 14 milhões. Valor terminal, ano 3 em diante, vai dar 150 milhões. Taxa de desconto, 10% ao ano, que seria a taxa mínima de custo de capital. Quando a gente faz a fórmula, como eu disse nas outras aulas, a gente não precisa ficar fazendo fórmulas, porque a gente não é analista profissional e não é o intuito da mentoria, conseguimos chegar a um valor estimado da empresa de 142 milhões de reais. Tá?
Então, é mais ou menos ali que a gente chega nesse cálculo com base nessas informações. A vantagem do método DCF é o quê? Ele considera a geração real de caixa da empresa, ele usa conceitos financeiros sólidos e ele funciona muito bem para empresas estáveis e maduras. É a mesma coisa, muito semelhante a Gordon. Já a desvantagem do método do DCF, ele depende de muitas estimativas, fluxo de caixa, taxa de desconto, valor terminal, que é muito chato de calcular. Pequenos erros nas premissas podem impactar muito o resultado e não funciona bem para startups ou empresas sem fluxo de caixa previsível. A empresa estoura num ano, no outro já não estoura, num ano tem um fluxo de caixa muito alto, no outro não. Então, assim, é um pouco complicado, tá? Mas fluxo de caixa descontado, DCF, é um dos métodos mais confiáveis para valuation, mas deve ser usado com cautela, pois depende de premissas futuras. Ele é amplamente utilizado por investidores institucionais, analistas financeiros e fundos de investimentos para determinar se uma ação está subavaliada ou superavaliada. E aqui, né, a gente tem dois sites que fazem justamente esse cálculo de fluxo de caixa. Então, um deles aqui é o VK Invest, e ele tem uma premissa aqui de você poder calcular. Mesma situação, a gente pode usar para esse tipo de fórmula, a gente pode usar também o Status Invest. Na aula anterior, a gente tinha usado o Itaú, né, como exemplo, a Itaúsa, né, como exemplo. Vamos ver se nessa daqui eu consigo usar uma outra. Só carregando aqui, a gente já vai pegar as informações. Novamente, tem os banners chatos, né, de sites gratuitos, então isso daí é evidente que a gente vai sempre ver esse tipo de coisa. E aqui a gente pode colocar uma empresa, vou colocar uma Taurus, que é uma empresa de armas. Ela é a TASA 4, que é o código dela. Então a gente vai aqui na TASA 4. Pronto, chegamos aqui na TASA 4. E aí, a gente tem algumas premissas no fluxo de caixa. Vamos compartilhar esta guia aqui. Lucro por ação nos últimos 12 meses. Vamos voltar lá na Taurus. Desce. Você vê que a gente está descendo aqui. O lucro por ação nos últimos 12 meses, a gente vai achar aqui, ó, LPA, 0,60. Então, a gente vai colocar 0,60 ali. Os lucros devem crescer a uma taxa de... Aqui a gente tem, ó, quanto que o lucro cresce? 12% no caso da Taurus. 12% no caso da Taurus. Então, é outro ponto que a gente consegue ver aqui. E vamos ver aqui a outra parte. Vamos ver aqui o que tem aqui nessa outra. Os últimos 5 anos. E depois a gente pode colocar uma taxa de desconto de 5%. Agora a gente vai voltar lá na fórmula. Então aqui, ó, eu coloquei lucro por ação 60 centavos. Os lucros devem crescer uma taxa de 12% nos últimos 5 anos. E a taxa perpétua vamos colocar de 5%, tá? Então 12% é o crescimento de lucro ano a ano, mas depois ela chega a uma taxa de 12% de 5%. A taxa de desconto a gente vai colocar 14%, que seria a Selic, e vamos clicar no calcular. Então, olha só, o valor justo dessa ação seria 9,25. Quando a gente volta por aqui, a gente vê aqui a Taurus.
e a gente sobe e vê que o preço dela está 8,16, ou seja, tem upside. Todos os números que a gente usou como base aqui, eles estão nesse status invest. Então, lucro por ação é o LPA, 60 centavos. Crescimento de lucro, 12%. Então, você vê que a gente já tem as informações praticamente prontas. Plotando ela naquela calculadora, ele já faz toda a informação de uma vez só. Tá? Então, é bem facinho de usar essa calculadora. É a melhor calculadora para fazer DCF. E quando a gente faz, conseguimos chegar a um valor justo. Digamos que aqui ela está crescendo 12%, mas a gente quer que a taxa de perpetuidade continue de 12%. Seria aqui, ó. Então, ela está crescendo 12% no lucro e 12% na perpétua. 9,25, a gente clica, olha para onde ela vai. Para R$33. Né? Então, é bem legal, porque aqui a gente está considerando uma taxa de crescimento maior. E você vê que ali a taxa de desconto de 14% seria a nossa Selic. Eu posso colocar 14,25, mas nesse caso não precisa. Vamos colocar 14% só. Então a calculadora ela já faz tudo. Tá? Espero que tenham gostado aí da aula, mas é uma aula também bem tranquilinha aí de como que a gente consegue achar fluxo de caixa descontado através de 2 sites que são gratuitos.